Coisas que quebram, infiltrações, luzes que queimam. A nossa casa fala com a gente o tempo todo. Mas será que nós sabemos interpretar esses sinais? Meu nome é Raina Badia, eu sou arquiteta especialista em energia dos ambientes. Seja muito bem-vindo ao canal. Para a gente falar dos sinais que a nossa casa nos dá, primeiro a gente precisa falar sobre metafísica. Mas afinal, o que é metafísica? A metafísica é um conceito que vem do grego e quer dizer além da física, ou seja, é o estudo do que está além da nossa concepção material. Esse termo foi cunhado pelo filósofo grego Andrônico de Rhodes, no século I a.C. Mas foi Aristóteles que expandiu esse conhecimento, tendo escrito mais de 14 obras completas sobre o assunto, que ele chamou de filosofia primeira. A metafísica é tudo que vai além do físico, do mundo físico e material, além de tudo que você pode ver e tocar. É o estudo da natureza fundamental da realidade, a relação entre mente, espírito e matéria. É a base da filosofia e também é responsável pelo estudo da existência do ser. Através da metafísica, a gente procura uma interpretação da natureza, do mundo, da constituição, de estruturas básicas da realidade, para então compreender as origens energéticas de algo que já se cristalizou fisicamente. Ao compreender que tudo o que ocorre no campo físico tem sua origem no campo energético, a gente usa a metafísica para entender qual que pode ser a causa energética de uma densidade já cristalizada, tanto na sua casa como no seu corpo. Mas antes de falar da metafísica e das suas manifestações na nossa casa, eu quero falar um pouco sobre os nossos 7 corpos sutis e como eles atuam. Sim, nós temos 7 corpos sutis. Então vamos lá. Os nossos 7 corpos sutis são o corpo físico, que é o nosso primeiro corpo, né? Também é chamado de soma. Esse corpo é o nosso veículo para essa vida. É um corpo emprestado pelo planeta para que a gente possa viver essa experiência na matéria. Tudo que vem nele vem da natureza, e nós integramos a natureza através desse corpo, pela nossa alimentação, pelos nossos hábitos, pelo nosso estilo de vida e por aí vai. É aqui que acontece o último nível de somatização dos outros corpos. Somatização. Mas calma que a gente vai chegar lá. E depois a gente tem o segundo corpo, o corpo duplo etérico, ou corpo etérico. É a segunda camada, é o nosso corpo de energia, a sede dos nossos chakras. Ele é um pouco mais denso do que o corpo astral e ele se assemelha fisicamente ao nosso corpo físico. Não é separado, não é consciente, é um corpo feito de energia, que a gente carrega junto com o nosso corpo físico. Esse corpo funciona como um filtro do corpo físico para o mundo espiritual, através dos chakras e também o nosso corpo vital, é o que carrega a vida que anima o nosso corpo físico. Mas ele é um corpo transitório, ele se vai quando a gente morre. O nosso terceiro corpo é o nosso corpo astral ou emocional, é onde estão as nossas emoções e paixões que são ligadas ao ego. Ele é muito importante no nosso processo de cura e libertação. Esse corpo não está ligado apenas a essa encarnação. É o corpo que traz a maioria do trabalho, dos contatos de trabalho mediúnico. Ele tem uma energia mais sutil e ele é muito moldável pelos nossos pensamentos. Após a morte, ele permanece com o formato do nosso último corpo físico, mas ele também pode assumir outros formatos. É esse corpo que vai determinar a nossa expressão de DNA no corpo físico. É onde a gente guarda as nossas emoções de vivências de outras vidas, os nossos instintos, os impulsos de sentimento e o nosso subconsciente. É o corpo que faz a projeção astral quando a gente dorme. A gente tem o nosso corpo mental inferior, que é a nossa mente, inteligência, raciocínio, consciência, é a quarta camada dos nossos corpos. E ela já não tem mais uma forma humana, ela tem uma forma oval. Quanto mais evoluído é esse ser, maior será esse quarto corpo. Ele armazena o nosso intelecto, o nosso consciente, a nossa visão, paladar, tato, nossos pensamentos, reflexões. Esse corpo tem um poder de magnetismo maior e ele se interpõe com outros campos de energia. Quando ele está desequilibrado, ele pode gerar pensamentos repetitivos, estagnação, vícios e pontos energéticos, miasmas, formas de pensamento. Isso pode ser utilizado por outras entidades, por obsessores, para que se estenda em todo o seu campo energético. O seu eu menor está nesse corpo, assim como a construção da nossa personalidade nessa vida e o seu ego. O desenvolvimento desse corpo leva à sua evolução, porque pensamento mais emoção é igual a materialização, que é a cristalização no campo físico. Nosso quinto corpo é o nosso corpo mental superior. São os nossos pensamentos, conceitos e ideias mais abstratas. É o corpo causal.
é onde está a nossa intuição pura, o nosso acesso aos conhecimentos do universo. Quando você consegue acessar esse corpo, já não existe mais uma conexão com o ego. A identificação é com o todo. É nesse corpo que estão localizadas as nossas virtudes mais puras. O nosso sexto corpo é o nosso corpo búdico. É a alma consciencial, é a alma intuitiva, moral, é onde está a nossa memória realmente de outras vidas. É nesse corpo que se localiza a nossa ligação com a consciência crística, ou com a consciência cósmica, consciência divina, como quiserem chamar. É o último corpo antes da fusão plena com o espírito. É uma consciência ilimitada, multidimensional, que não tem identificação com o espaço-tempo como a gente conhece aqui na Terra. Aqui vão se armazenar todas as experiências daquele ser. E, apesar de parecer o contrário, ele não é um corpo distante, ele é uma parte de nós. É o corpo da iluminação. E o nosso sétimo corpo é o corpo átmico, ou Atma, que também pode ser chamado do nosso corpo espiritual. O eu sou, a centelha divina que habita em nós, a nossa alma, o que faz a conexão com todas as realidades do universo. O nosso sétimo corpo é o corpo mais avançado em nível de evolução, e ele corresponde à fonte pura, a centelha divina, o eu superior, o pedaço de Deus que está em nós. Agora que eu falei com vocês dos nossos 7 corpos sutis, indo do mais denso para o mais elevado, eu quero fazer o movimento contrário, para vocês entenderem qual que é a ligação disso tudo com a metafísica. Então a gente tem o corpo átmico, que é a alma, o pedaço de Deus que está em nós. Depois a gente tem o corpo búdico, que é a nossa consciência cósmica, o nosso nível de consciência mais elevado e puro. Então a gente tem o nosso corpo mental superior, que é o acesso aos conhecimentos do universo. Corpo mental inferior, que é pensamento mais emoção igual materialização. Corpo astral, emoções e paixões, ego, duplo etérico, corpo energético, e corpo físico, matéria. O de cima, ele sempre vai influenciar e reger o de baixo. Nós temos acesso apenas aos 4 corpos inferiores. Muitas pessoas nem isso, para falar a verdade. A tendência da grande maioria da humanidade é realmente focar só no corpo físico, sem ter noção de tudo que acontece, de tudo que acontece no corpo físico é sintoma e não causa. A ideia aqui da metafísica é a gente estudar, entender, tratar e curar a causa, o que vem dos nossos corpos sutis que precisa ser curado, quando eles se manifestam no corpo físico. Mas quando a gente fala de cura aqui, a gente só vai até o 4º corpo, tá? O mental inferior. É isso que a gente precisa trabalhar e curar. Os nossos 3 corpos superiores, eles já são perfeitos. Bom, agora que a gente já deu essa introdução dos nossos corpos sutis e como os superiores influenciam os inferiores, já deu para entender como é que acontece a cristalização ou materialização das energias no nosso corpo físico ou nos nossos ambientes. Tudo que se cristaliza no corpo físico já existe nos corpos superiores, sejam essas energias elevadas ou densas. Nada nasce no nosso mundo material sem antes ter sido criado primeiro pelos nossos pensamentos, depois pelas nossas emoções, energia. Se vocês pensarem, quem já estudou alguma coisa de lei da atração, aqui vai perceber que esse é o conceito por trás da simplicidade do que a gente chama de lei da atração. Nós, os nossos corpos mental inferior, astral e energético, criamos tudo que se materializa no campo material ou no campo físico. É aí que entra a metafísica, que é uma forma da gente analisar como, por quê e qual é a causa dessas materializações. Por que essas cristalizações, ao acontecerem, elas nos dão dicas do que está errado, do que precisa ser trabalhado nos nossos corpos sutis. E como essa metafísica vai atuar nos nossos ambientes? Para entender a metafísica da casa, a gente vai entender a representação energética do ambiente e o que acontece ali. Vou falar um pouco sobre cada ambiente, porque cada cantinho da sua casa fala com você de uma forma diferente. E quando a gente aprende a escutar isso, a nossa análise dos acontecimentos da nossa vida vai ficando muito mais simples. Dentro do estudo da metafísica da casa, cada canto da casa e cada tipo de manifestação tem um significado diferente. Vamos ver um pouquinho agora. Por exemplo, o hall de entrada e a porta de entrada é o que te protege do mundo externo e das suas interferências físicas e energéticas. É a primeira impressão que a sua casa passa. Então, se ele estiver mal cuidado, ele pode estar ligado a problema de autoestima de algum morador da casa, por exemplo. É bom colocar espelhos na entrada para rebater e bloquear energias vindas de fora daquele campo. A sala representa seus relacionamentos sociais.
Como você recebe as pessoas na sua vida. Uma sala confortável, organizada, ela traz uma sensação de vida, de uma vida bem estruturada, sabe? Segura. Se você for olhar para as escadas e os corredores, eles representam os caminhos da vida, como você lida com os desafios. Então, pode ser interessante você colocar tapetes nos corredores para dar uma sensação de segurança. Olha, plantas e espelhos nas escadas para ajudar no fluxo de energia. Quando a gente vai para os quartos simbolizam a sua intimidade. No caso do quarto de casal, ele ancora a privacidade e afinidade daquele relacionamento. Por isso é interessante, por exemplo, você ter objetos sempre em duplas, duas mesas de cabeceira iguais, os quadros sempre dois, as luminárias iguais, por exemplo, entendeu? Evitar ter bagunça acumulada em cima dos móveis, embaixo da cama. Não é bom ter a cabeceira da cama encostada em paredes hidráulicas, nem embaixo da janela, por causa do fluxo de energia. Não é bom você assistir televisão, ter acesso de eletrônicos, e é sempre bom tentar separar o espaço do trabalho do seu espaço de descanso, que você cria campos de energia diferentes. Os banheiros é onde a gente desprende o que não é mais necessário para o nosso corpo. É o nosso espaço de máxima intimidade e privacidade. É bom ter uma boa iluminação, um bom funcionamento hidráulico para você deixar aí com facilidade tudo que deve ir, sabe? Pode ser legal ter plantas ou cristais para ajudar a limpar e equilibrar aquela energia e sempre manter ralos, vaso sanitário fechados. A cozinha é o coração da casa, ela representa os nossos valores, a nossa integridade, ela também pode estar ligada à prosperidade e abundância, principalmente o fogão, onde a limpeza está diretamente ligada à prosperidade da casa. Quando a gente fala das janelas, as janelas simbolizam como a gente vê o mundo e também os nossos sonhos e desejos. É importante que elas estejam sempre limpas e em bom estado, para não gerar uma visão distorcida da realidade. Abrir as janelas todos os dias para ativar o prana, deixar circular a energia, circular o ar, entrar a luz do sol. As janelas que se abrem para dentro, por exemplo, numa casa, elas podem gerar muita introspecção. E quando a gente fala do sistema hidráulico, ele simboliza nossas emoções e os nossos sentimentos. Casas com muitos problemas hidráulicos podem ter moradores teimosos com comportamento controlador, que não sabem delegar, que não deixam a vida fluir naturalmente. Os vazamentos podem representar perda de dinheiro e de energia, falta de criatividade e fraqueza. Mas a gente falou do sistema hidráulico e o elétrico. O elétrico representa o nosso sistema nervoso. Casas com problemas elétricos constantes pode significar que seus moradores são pessoas agressivas, explosivas, críticas e com ataques de raiva frequentes. Lâmpadas queimadas representam que a energia daquele ambiente está fraca. Falta energia, falta alegria, que as pessoas estão doando demais e recebendo de menos. As portas, janelas e gavetas, quando estão emperradas, os moradores da casa, significa que os moradores da casa podem estar se sentindo estagnados, que não conseguem se livrar de problemas, não conseguem deixar a vida fluir. E quando a casa tem rachadura? Indicam rigidez e inflexibilidade. Ela se forma pela dificuldade dos moradores da casa de lidar com a sua estrutura de vida. E goteiras e infiltrações, a gente volta para a água, que representa as nossas emoções e a relação com a prosperidade. As goteiras podem simbolizar pessoas com pensamentos negativos e repetitivos, que vibram em um nível de energia muito baixo. Já as infiltrações podem representar uma casa onde os seus moradores retêm afetividade. As duas representam falta de dinheiro. Bom, isso foi só um pequeno exemplo, porque entender as manifestações metafísicas da nossa casa e da nossa vida podem trazer clareza dos nossos desafios e tornar a nossa jornada mais leve, mais fluida. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem seu like. Se inscrevam no canal, que tem muita coisa legal vindo por aí. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.